Estamos ao vivo. Boa Fala, noite, meu querido. Deixa E aí, eu ajustar a câmera aqui. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá top. Excelente. Hoje eu tive que Agora vir dividiu a de. câmera. Hoje, Eu hoje eu falei, tive que. Hoje eu não consegui vir de social com você não, moço. Tá frio aqui, você tá doido, hein? ah, não, mas você é bonito de qualquer jeito, rapaz. A gente tem que se esforçar. Bem que eles falaram que terapeuta sabe alimentar o ego da gente. É, tem que saber, né? Você vai sair dessa live diferente, você vai sair dessa live com autoestima mais elevada ainda, que já é. Top! Isso é bom, pô. Isso é Boa bom. noite a todos. E Esperar um pouco aí, chegar aí. hoje vai dar certo, hein? Que semana passada a gente tentou algumas vezes e acabou. Ó, a Gil falou que gostou do sotaque. A Gil tem um pessoal em Minas, hein? Aqui é tudo caipira, só. Meu, só gente boa que eu conheço, pelo amor de Deus, cara. Só os bons, hein? É vocês, é Gil, é o pessoal que tá entrando aí. Top. Então vamos lá. Bom, então, vou iniciar essa live aqui como eu sou anfitrião, né? Vou permitir aqui que solicitar, inclusive, que o Douglas se apresente e logo depois a gente vai tacar pau no conteúdo aqui. Show de bola, hein? Então, Bora, quem é o bora. Douglas? Se apresente aí, meu querido. Bom, meu nome é Douglas, como o Luiz falou aí. Hoje eu trabalho com estratégia, né? Sou estrategista, trabalho com estratégias digitais, pautado em comportamento humano, voltado mais em comportamento de compra, como que funciona as pessoas a comprar. Fui terapeuta por um bom tempo também, hipnoterapeuta, tem várias formações dentro da hipnoterapia aí. Hoje eu não atuo na área e é isso. Estamos aí para contribuir, ajudar o povo a destravar a cabeça aí. Excelente. E é interessante que esse conhecimento que a gente adquire como terapeuta, seja no âmbito da hipnose ou psicanálise, a gente aplica em qualquer área da vida, né, Douglas? Não, totalmente. Hoje, nos negócios, quando eu vou fazer estratégia ou algo assim, é tudo. Eu aplico 90% do que eu aprendi da terapia, do conhecimento de programação neurolinguística, hipnose, linguagem não verbal. Então, tipo assim, Sim. tudo vem do desenvolvimento humano, não adianta. Porque quando a gente fala de estratégias digitais, eu até estava falando esses dias que as pessoas elas confundem humanização de marca com romantização de marca. As pessoas confundem as coisas, humanização com romantização. E as pessoas confundem também até a si mesmo. Ah, eu preciso me humanizar. Tá, você não precisa romantizar. Humanizar é você entender o que faz os seus comportamentos, ou melhor, o que os seus comportamentos estão te trazendo. Compreender os resultados gerados por comportamentos. E isso é humanizar, é entender sobre comportamentos humanos. E não romantizar. Quando a gente romantiza, a gente alucina, cara. A gente começa a ver dragões, mano. Quando a gente fala de hipnose aí, a gente colou a mão no dragão, né? Então, tem gente que tá vendo o dragão pra caramba aí, de tanto que romantiza o comportamento, romantiza as coisas. Interessante pra caramba. E Douglas, a gente tá com esse tema aí que eu propus, né? Que é Sim. assumir a vida. Eu observei, vou até compartilhar com quem está assistindo com a gente aí. E um detalhe, pessoal, quem está assistindo, se você puder dar uns cliquezinhos aí no coraçãozinho, foguinho, que tiver disponível aí, isso vai fazer com que o Instagram entenda que o nosso conteúdo tem alguma relevância e entregue para outros seguidores nossos também. Exatamente. Ajuda de vocês aí nesse sentido, tá bom? Então quem puder compartilhar com os amigos, esmagar o coraçãozinho aí, pode esmagar o coraçãozinho que não dói não, fica à vontade, tá bom? E Não vai doer, voltando não. aqui, não vai doer não. Como que a gente chegou a essa live, né? Eu estava trabalhando daqui esse tema de assumir a vida, de se posicionar, de amadurecer, e eu observei, olhando lá os posts do Douglas, que ele estava justamente falando sobre esses mesmos temas, e inclusive por um acaso eu entrei numa live dele durante a tarde, um outro dia, e ele falou algumas coisas muito impactantes. Eu falei, poxa, Douglas, tudo a ver a gente fazer
essa live falando sobre esse assunto, né? E eu sou o cara mais do roteiro, o Douglas é o cara mais do improviso, né? Eu não gosto Eu de roteiro, não. estou com uma caneta na mão aqui, o Douglas. Eu não tenho essa mente tão poderosa aí. Eu, não, Mas, eu vou mas falando um e você dia eu vai chego lá. corrigindo em cima, porque eu vou Não, soltando conforme vai vir na cabeça. não, tá certo, né? É bom até que a live não ficar engessada, né? É bacana. Pô. Mas, apenas para a gente poder entender, você que está aí assistindo a gente, o que quer dizer assumir a vida? Quando a gente fala, assuma logo essa vida, o que o Luiz está querendo dizer? O que o Douglas está querendo dizer? Qual é o comportamento que nós queremos produzir em você quando nós falamos sobre isso? Assumir a vida tem a ver com amadurecimento. Porque qual é o momento em que você não precisa assumir a sua vida, em que a sua vida está nas mãos de outra pessoa? À medida que nós nascemos, nós estamos completamente ali à mercê dos cuidados da mamãe e do papai. Muitas vezes só Exatamente. a mamãe, né? Então você não tem vida para assumir. A sua mãe aquela, assume que o filho é teu, não é assim que o pessoal fala? Então, num primeiro momento, nenhum de Aqui, nós. aqui a gente fala assim, ó, quem pariu o Mateus que balança. Quem pariu o Mateus que o balança, é exatamente isso. Então você parte na tua vida de um momento em que você não tem que assumir nada, né? O bebezinho, de alguma forma, ele descobre que se ele chorar e fizer assim com a cabecinha, em algum momento vem um negócio gostosinho aqui que ele vai, mamãe vai sair, ó, vai sair comida. Que coisa interessante, né? Exatamente. E acontece o quê? Essa criança cresce. E ela tem ali as fases do desenvolvimento intelectual, né, psicossexual. Ele vai ter ali um desenvolvimento, um crescimento. E quanto mais você cresce, quanto mais você, quanto mais você se torna capaz, mais você desapega da mamãe e do papai, mais especialmente da mamãe. O que é amadurecer? Amadurecer, quando uma fruta está madura, é quando ela cai da árvore, não é? Só uma metáfora interessante. Há um desligamento quando há o amadurecimento. Então, qual que é a primeira forma de nós podermos entender o que quer dizer assumir a vida? É quando você se permite ter a idade que você tem. Então, eu Exato. falo, por exemplo, com muitas pessoas que têm seus 20, 25 anos, 30 anos, ao ponto que eu já até ouvi dizer sobre adolescentes de 25 anos. Olha que coisa interessante. A pessoa falou assim, que eu tenho filhos adolescentes, né? Eu estou atendendo ali uma senhora, ela fala, porque a gente tem filhos adolescentes, e na amnésia a gente pergunta, você tem filhos, qual a idade dos seus filhos? E eu não vi nenhum adolescente ali na amnésia, mas o adolescente dela tinha 25 anos, né? Nu! Então, essa pessoa com 25 anos e adolescente, ela não vai assumir a vida dela, né? Porque se ela é adolescente, quem assume a vida é a mamãe e o papai. Então, esse é um chamado para o crescimento e para você assumir a idade que você tem, principalmente. Uma vez que você faz seus 18 anos, 19 anos, 20 anos, os laços com a mamãe e com o papai têm que estar cada vez mais frouxos, para que você possa, então, se desvencilhar do papai, da mamãe. A Ju está falando, 18 desapega, exatamente isso. E muita gente até com menos, viu? Conheço gente que com 13 anos, poxa, com 13 anos eu estava brincando de carrinho, mas tem gente que com 13 anos já estava no mundo. Então esse é um processo que ele tem uma variação entre um indivíduo e outro, mas não faz sentido um adolescente de 25 anos, por exemplo, né? Então quando você amadurece, você para de sentir como criança, você para de se comportar como criança, você para de pensar como criança. Quando você vê um adulto fazendo birra, quando você vê um adulto esperando que os recursos venham dos outros, porque qual que é o problema? Não, o problema hoje é a economia, amanhã é o governo, amanhã é o chefe que não ajuda, amanhã é a esposa, o marido que ela escolheu para casar por algum motivo, mas sempre tem a culpa em alguém. Sempre a culpa é de alguém, por quê? Porque a outra opção seria eu assumir a minha vida. Diz aí, Douglas, o que você acha disso? A verdade é que hoje, pegando esse gancho que você falou aí, existe uma síndrome
Essa síndrome, ela chama assim, ó. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Muito bom. Então, as pessoas, elas falam assim, não, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, a gente percebe muito as pessoas terceirizando a responsabilidade. Eu comecei a ter um desenvolvimento melhor na minha vida, a começar a crescer, quando eu entendi que o mundo e as pessoas não me devem nada. Meu pai não me deve nada, minha mãe não me deve nada, uh, meus amigos não me devem nada, esposa não deve nada, filhos não me devem nada. Ninguém me deve afeto, ninguém me deve carinho, ninguém me deve atenção, ninguém me deve tapinha nas costas. E tudo que eu quero conquistar, eu preciso correr atrás porque a vida não me deve merda nenhuma. Agora, as pessoas que ficam sentadas na cadeira do adolescente, o que adolescente sabe fazer? Tem gente que está com 30 anos de idade, está sentado na cadeira do adolescente, pensando que se chorar, espernear e bater porta, as coisas vão acontecer. Vai não, moço. Você tem que levantar e ir atrás dos trem. Porque senão você não vai conseguir conquistar nada. E quando a gente fala de assumir logo o controle da vida, a gente está falando de parar de buscar culpados e trazer soluções. Tem pessoa que me dá preguiça de conversar. Porque para cada solução que você traz para um problema, ela traz 3 problemas novos. Isso me irrita num tanto, e foi um dos... Eu falo, terapeuta tem que ganhar muito bem, cara. Porque eu trabalhei como terapeuta. É um esforço que você tem de vencer as desculpas da pessoa, né? Exatamente. Então a pessoa está com um problema, por exemplo, no relacionamento. Aí você fala para a pessoa, meu relacionamento tá ruim, a pessoa fala, então larga. A pessoa, não, mas eu não quero largar. Aí você fala, não, então continua, busca uma maneira de continuar. Não, mas eu não quero continuar. Eu falo, então vai se lascar, filho. Decide o que você quer pra vida. Entendeu? Eu não tenho a paciência terapêutica mais, sabe? Quando a gente fala de assumir o controle da vida, a gente tá falando de você ser firme nas suas decisões. Quando a gente entende que existe 2 caminhos só, e qualquer caminho que você escolher a partir de hoje, depois dessa live, ele vai te trazer dor. Qualquer caminho. Eu tô casado e quero ficar solteiro. Tá bom, beleza, mas você sabe que vai ter as dores de solteiro também. Você vai chegar em casa, não vai ter uma comida boa, você não vai ter as pessoas te esperando chegar se você for um cara querido ou uma mulher querida. Você não vai ter isso. Vai ter que chegar na tua casa, deitar e ficar sozinho, alone. A não ser que você volta para casa do papai e mamãe. A situação tá pior que eu pensava. Piorou um pouquinho, hein? Piorou um pouquinho. Então, um poucão. Assumir o controle da vida é você entender isso que você... a gente entender isso que você disse mesmo. A gente ser maduros o suficiente para compreender que qualquer caminho tem dor. A vida não é uma paçoca docinha que você mastiga. Não é, moço. Você vai ter que ter um desafio, você vai ter que ir pra cima, vai ter que mostrar os dentes. Como diz um amigo meu, mostra os dentes pra vida, morde ela. Se a vida te morder, morde ela também, mãe. É assim que funciona. Entendeu? Então, eu tenho uma visão bem radical de mundo. Eu acho que eu criei muito hábito de ler Nietzsche, né? E o Nietzsche ele é bem pessimista, então eu tenho uma visão muito... Não é pessimista, mas uma visão muito realista. Eu falo, mano, você quer, vai faz. até o extremo vai até a conclusão mais extrema daquilo que você está falando, né? Porque, cara, eu já tive do outro lado. Eu já tive do lado daquela pessoa que só ficava reclamando, achando que o mundo estava contra ele. Eu achava, não, as pessoas não gostam de mim. Olha pra você ver, as pessoas estão falando. As pessoas não me apoiam. No dia que eu falei assim, caguei porque estão pensando, vou construir o meu mundo. Que se lasque. Minha vida melhorou 100%, filho. Hoje, a povo fala assim, o Douglas é isso. Porta-me lá, filho. Como diz Epicteto, né? Epicteto, chegaram nele e falaram assim, um filósofo que era escravo de Nero, chegaram nele e falou assim, Epicteto, fulano falou que você tem tal defeito. Aí ele falou, que bom que ele não viu os outros ainda. Porque se viesse os outros, ia ser muita coisa para contar. Entendeu? Exatamente. Agora, olha o que a Ju está falando aqui. A verdade é que as pessoas realistas, falou sobre pessimismo, né? Tem poucos amigos ou é peneira? Não, eu acho que as pessoas... a questão de ser realista, ela é um pouco subjetiva. Porque eu vou falar da minha realidade interna. É aquela questão assim, a verdade é subjetiva. Eu acho isso uma idiotice gigante. A verdade nunca foi, não é e nunca será subjetiva. Verdade é verdade.
verdade é verdade. Por exemplo, não, cada um tem a sua verdade. Se a minha verdade é que eu tenho asas e eu pular de um prédio, eu vou morrer lá embaixo, né? Verdade. Não importa qual seja a minha verdade, existe um fato que é a gravidade. Então, a gravidade é verdade, é fato. Então, mas a pergunta que a gente tem que fazer nesse ponto, eu acredito que é a seguinte: até que ponto eu consigo enxergar a verdade? Até que ponto eu consigo discernir a realidade assim como ela é, ao Sem ponto de eu poder alucinação. me posicionar em relação a ela? Por isso que assim, a gente precisa ter sempre uma certa humildade diante da opinião do outro, né? E saber, peraí, faz sentido o que o Douglas está falando? Ah, não concordei com aquilo que ele disse. Poxa, o Luiz disse isso aqui, eu não gostei. Antes eu tinha, inclusive, uma preocupação maior. Se eu disser isso, o que as pessoas vão pensar? Hoje eu falo. E eu percebi que geralmente as pessoas te dão mais credibilidade quando você se posiciona. Quando você Ó, fala o que você pensa sem medo. E aí, nesse contexto de quando você é realista, você está olhando para a sua realidade, que faz parte da sua subjetividade, mas você está olhando e falando, olha, serve para mim, não serve para mim. Você para de socorrer as pessoas, você para de querer resolver a vida das pessoas, e automaticamente aquelas pessoas que são sanguessugas começam a se afastar de você, exatamente. porque você já não está mais ali procurando ver o mundo pelos olhos dela. Ah, mas é tão difícil para ela. Eu escutei alguém dizendo essa semana o seguinte, ele fala assim, poxa, se você está sofrendo pelas atitudes que você tomou, por que eu vou sair do meu conforto para te socorrer? Serão dois sofrendo, você que já estava sofrendo e eu burro, porque agora estou sofrendo por quem procurou sofrimento. Então, acredito que Exatamente. você peneira mesmo, você seleciona, uma seleção, controle de qualidade, como se diz, né? Mas diz aí, Douglas, você falou alguma coisa, Eu não tenho, deixei. eu tenho uma visão dentro disso, sempre é muito no campo empático, né? Eu acredito que Uhum, quando a pessoa ela assume o controle da vida dela, ela para de acreditar em empatia. sim. Porque existe uma máxima que diz nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Só que você que está aqui na live, se você pegar a sua mão e colocar, por exemplo, em cima de um negócio gelado, e se eu te perguntar o que, que você está sentindo, você vai falar assim, ó, estou sentindo um negócio gelado. Se você pegar a sua Uhum. mão e colocar assim na minha mão, e eu perguntar o que, que você está sentindo, você vai falar assim, ah, eu estou sentindo a sua mão. Não, é impossível você sentir minha mão. Dentro da neurosemântica, a gente entende que você está sentindo a sua mão sendo tocada. Quando a gente fala de colocar no lugar do outro, quando a gente fala de empatia e percepção, é impossível você sentir o que o outro está sentindo. Você pode ter uma leve alusão, você pode ter uma leve percepção. É por isso que quando você se torna realista, como eu digo, eu tenho uma visão muito realista, muito fria da vida. Quando você começa Uhum. a ter isso, eu acredito que você consegue sentir de verdade, desejar de verdade, amar de verdade. Por quê? Porque você não dá brecha para alucinação. Entende? Você abraça a realidade. Tem pessoas que escutam, uma pessoa chega e fala assim, não, porque eu gosto muito de você, a pessoa já acha que é o amor da vida dela. Não, filho. Calma. Calma, vai devagar, dá uma segurada. Outros amores da sua vida vão aparecer, né? Exatamente. Então, eu acho que quanto mais realista você melhor é a percepção de verdade sobre o mundo. Porque se eu sou realista, eu não vou acreditar que eu tenho asas e vou pular de um negócio pensando que eu vou voar. Exatamente. Eu estou procurando a realidade e a verdade fora de mim, não dentro de mim, Exatamente. como muita gente prega. Procure a verdade dentro de você. Você não tem a verdade. Você precisa se tocar e perceber que o mundo não é feito só de você, é feito de outras pessoas também. E Exatamente. você precisa entender o que está acontecendo do lado de fora para você não se tornar uma pessoa doente, né? Me chama muito a atenção o que você disse aqui, Douglas, é o seguinte, que ninguém deve nada para ninguém, né? Sim. Existe um princípio que eu inclusive aplico muito na terapia, quando alguém fala de um relacionamento, a Uhum. pergunta é, a reciprocidade, Pode o falar, que eu vou você carregar o celular. entrega? Beleza. O que você entrega, você está recebendo nesse relacionamento, o que você recebe, você está entregando nesse relacionamento, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas
entram num jogo de achar que tem que exigir alguma coisa de alguém, quando na verdade eu preciso de carinho, preciso de amor, por exemplo, preciso, todo ser humano precisa. Então o que eu tenho é que encontrar alguém que esteja disposto a me dar aquilo que eu quero, não que me deva isso, né? Eu saio dessa visão de controle. E essa pessoa que sempre, que não assume a vida, que está sempre, como você falou, esperando as coisas dos outros, ela começa pedindo e ela termina exigindo aquilo dos outros, né? Ela, na verdade, está esperando um salvador. A solução nunca vem dela, mas toda vez que você apresenta uma solução, ela vai criar um problema. Por quê? Dentro daquele conceito do triângulo de Karpman, você tem o salvador aqui e você tem a vítima. E a vítima, ela adora um salvador para resolver os problemas dela. Só que se o salvador resolver o problema dela definitivamente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai largar esse salvador, ele não presta. Porque a vítima não está interessada em resolver o problema dela. Ela está interessada em achar pessoas para sentirem pena dela. Exato. Ela não assume a vida dela. Exatamente, exatamente. Você me fez lembrar agora de um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Que a Rochelle, ela chega, que é a mãe do Chris, né? Ela chega no Julius, que é o pai do Chris, e começa a falar um monte da mulher que trabalha com ela, e reclamar, e reclamar, e reclamar. E o Julius vai lá e tenta dar palpite na parada, tipo, solucionar, apaziguar a briga. Sim, Ela fica boladona com o cara, pensando que o cara... Então você tá defendendo aquela vaca? E não sei o quê? E papapá. Aí depois ela fala, não, eu queria só que você me ouvisse. Aí me leva a uma reflexão, cara. Quando a gente assume o controle da nossa vida, a gente deixa claro aquilo que a gente quer receber. E a gente não permite com que o outro crie alucinações. Entende? Exatamente. Nós somos uma comunicação treinados, clara, né? Isso. E o mais interessante é que nós somos treinados para viver de uma maneira cínica. Por exemplo, o teu filho, o meu filho... Vamos supor, não aconteceu isso, mas o meu filho ele tem a cara de fazer isso. Vamos na casa de um tio, por exemplo, de uma tia ou de uma senhora, e essa senhora não cheira muito bem. Aí a criança, o que ela fala? Nossa, avó, nossa tia, nossa fulana, você tá com cheiro ruim. Aí o que a gente fala pro filho? Cala a boca, menino. Tu não fala, não pode falar. Não pode falar que ela tá fedendo. Aí ele fala, mas tá mesmo, mas não pode, por mais que esteja, não pode. Então, nós somos treinados e educados desde pequeno para sermos cínicos. Falso. A verdade não pode ser falsos. A verdade não pode ser dita. Logo, a gente veste uma máscara e quando a gente não permite com que as pessoas se relacionem com a gente mesmo. As Sim. pessoas, por exemplo, Mas conheço... quem é a gente nesse sentido, né? Quem que eu sou para você poder se relacionar comigo? Eu conheço o Luiz. Aí eu vou conversando com o Luiz e eu percebo que o Luiz tem um preconceito já formado por mim. Ele acha que eu sou X. Ao invés de falar para ele, Luiz, eu não sou X, eu não espero isso de um relacionamento de um amigo, o que eu quero do relacionamento é isso, 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 e eu sou assim, eu sou chato, eu sou sistemático, tem hora que eu vou dar umas palavras duras. Não, o que eu faço? Eu me moldo para encaixar num relacionamento com o Luiz. Logo, o Luiz ele não está se relacionando com o Douglas, ele está se relacionando com uma pessoa que ele criou. Por isso que é bom. Eu falo para as pessoas, quer saber se o seu relacionamento é saudável? Começa a falar não para todo mundo. Quem sair da tua vida não está relacionando com você. Que ser da tua vida já era para ter saído faz tempo. Não saiu antes porque você foi bobo. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante. Dentro desse contexto que você falou aí. Comentário aqui, a Ju comentou aqui. Só isso já foi um tapa na cara, né? Porque a gente sempre acha que por ser filho tem a obrigação de cuidar do pai ou da mãe quando cresce, mas nem sempre está preparado para dar algo que não teve ou que nunca teve. Então olha que interessante, se a gente não deve nada para ninguém, a gente não deve nada para ninguém de verdade. O pai, a mãe, eles nunca... O Douglas tem filhos. Qualquer pai, qualquer mãe que não tenha nenhum problema grave mental, nunca vai querer exigir do filho aquilo que ele ofereceu, enquanto o filho não podia assumir a própria vida. Porque o pai e a mãe não faz mais do que a obrigação quando ele faz tudo pelos filhos. Inclusive, quando o pai e uma mãe dá vida pelo filho, enquanto crianças,
ele está fazendo ali a sua obrigação, está cumprindo o seu papel, não existe dívida nesse caso. Agora, o problema é que às vezes esse filho se torna adulto, já era para ter desligado, já era para ter cortado o cordãozinho umbilical, e a mãe continua dando a vida pelo filho. Isso quer dizer, nem o filho deve aos pais o cuidado que os pais tiveram com ele. A Luiz, quer dizer que a gente tem que desprezar os pais, sair andando? Não, não estou falando isso. Faça por amor, faça por boa vontade, faça por sinceridade, nunca por dívida, não por dívida. A motivação pode fazer com que uma mesma ação seja positiva ou negativa. Mas também, o pai e a mãe que continua dando a vida pelo filho adulto, essa pessoa está numa situação de, muitas vezes, até de impedir que o seu filho seja uma pessoa competente, capaz, né? Ele vai castrando, vai diminuindo a capacidade dos filhos, dia após dia, quando não deixa o filho crescer, quando não deixa o filho sofrer. Porque toda ruptura dói, né? Um parto não é uma coisa, ai, que gostoso, que maravilhoso, né? Eu sou homem, nunca fiz um parto, né? Mas eu acompanhei 3, enxerguei 3 ali. E eu sei que eu nunca vi alguém dizer, falar, nossa, parto é uma delícia. Toda ruptura dói. Toda transição dói, é natural isso. E às vezes os pais precisam aprender a liberar os filhos, e os filhos precisam aprender a se desligar dos pais que não os liberam, né? Diga aí. Exatamente. Deixa eu só aumentar o volume que eu baixei sem querer aqui, peraí. Então vou prosseguir aqui. Então, pessoal, o que acontece? Né? Eu estou vendo os comentários aqui para ver se tem alguma coisa para comentar aqui da galera. Né? Então, o que acontece, pessoal? Além de ninguém te dever nada, você também não deve nada a ninguém. Isso que é interessante. Não é só você parar de exigir dos outros, mas é parar de exigir de si que entregue para os outros. Por quê? Porque o mundo é um poço cheio de sanguessugas. Enquanto você estiver preocupado em suprir a necessidade alheia, as suas necessidades vão ficar devendo. Isso porque você assumiu esse papel de salvador. Dentro ainda dessa pergunta, o que significa assumir a vida? Eu queria trazer mais um aspecto para a gente depois partir para pensar no qual é o preço quando você não assume sua vida, né? Mas antes disso, eu queria comentar uma coisa com vocês bem interessante também. Assumir a vida tem a ver com você se responsabilizar pelas mudanças que você quer ver na sua vida. Não interessa quem seja o culpado. Verdade. Então, é mais ou menos assim. A mocinha foi estuprada, né? Você nem se pode falar isso em live se o Instagram não dá uma derrubada. Mas foi lá, já foi. A mocinha vai lá e, enfim, né, sofre uma violação sexual. O que vai acontecer? Ela vai ficar muito mal, ela vai ficar triste, desesperada, provavelmente tenha problemas psíquicos graves para poder tratar, vai chegar na terapia, ela vai sentir em algum momento que a vida dela foi destruída, foi acabada. A pergunta é, a vida dela foi destruída, foi acabada de fato? Não foi. Tá? Não foi. Mas, o que acontece? Se ela depender daquela pessoa ruim, daquela pessoa do mal, retornar e pedir desculpa para ela e dizer, olha, te fiz muito mal, como eu posso reparar o que eu fiz a você? Quando é que a vida dela vai evoluir? Quando é que ela vai se desprender disso e ter um mínimo de felicidade na vida dela? Quando ela depende de que o culpado se retrate. Nunca. Então, muitas vezes, a gente fica esperando assim, olha, eu estou nessa situação, mas a culpa é de tal pessoa, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de ciclano. E não percebe que não interessa de quem é a culpa. Se esse problema não for resolvido, quem vai sofrer é você. A pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, a pessoa que talvez quase acabou mesmo com a sua vida, na maior parte das vezes ela está pouco se lixando. Com você ela faria de novo se pudesse. Ela vai fazer com outras pessoas o que fez com você. Então, de quem é a responsabilidade de resolver a sua vida? É sua. Só você pode tomar a decisão, ou as decisões, ou desenvolver os comportamentos, as habilidades, as capacidades
para resgatar a tua vida de onde colocaram. Então, nem sempre o culpado precisa resolver. Às vezes você precisa assumir o prejuízo. Falar, olha, você me fez isso, somente não vou mais permitir que você se aproxime de mim para não sofrer mais. E agora eu vou trabalhar para que isso seja solucionado. Exatamente. Faz sentido, Douglas? Exatamente. Você falou isso, me lembrou até de uma coisa. Há um tempo atrás, eu tomei um golpe porque eu fui inocente, vamos dizer assim. Apesar de várias pessoas terem me avisado sobre um comportamento de uma pessoa, eu fui inocente, me deixei levar e tomei um golpe, tipo assim, fui ao fundo do poço. E hoje eu vejo essa pessoa e, tipo assim, eu não sinto raiva da pessoa, sabe? Eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Eu falo assim, tá, mano, ele esboçou o comportamento dele e eu esbocei o meu comportamento, que era de ser inocente. Porém, quando eu falei assim, cara, eu vou sair dessa merda aqui, eu invernei em ler livros sobre psicologia comportamental. Poucas pessoas, inclusive deve ter aluno aqui que não sabem disso, poucas pessoas sabem o porquê que eu entendo tanto de comportamento humano. Deve ter lido mais de 300 livros de comportamento, de psicologia mesmo comportamental. Eu sou apaixonado, virou uma paixão. Mas o porquê que eu fui estudar isso a fundo? Porque eu falei, eu nunca mais vou ser enganado por alguém. Eu sempre vou prever comportamentos. Eu vou analisar comportamentos. E uma conclusão que eu cheguei é que comportamento deixa rastro. Sim, faz sentido. Comportamento deixa rastro. E eu posso chegar aqui e mentir pra você de tudo quanto é jeito. Você pode até acreditar nas minhas palavras. Mas se eu tiver algum ato incongruente, eu falo assim, sei não, esse cara aí, ó. Por quê? O comportamento deixa rastro. Comportamento deixa rastro. Igual o feito quando enfiado no reserva. O comportamento, ele deixa rastro. Então, Uma cara de palhacinho embaixo ainda. Então, o que eu aprendi com isso? Quando a gente assume e a gente tem essa estrutura, a gente tem essa mentalidade que você disse, de assumir mesmo e entender que nós não somos vítimas e que ninguém nos deve nada, a gente busca uma coisa que você falou interessante, recursos. Recursos. Tem pessoas, eu quero que você que está na live faça um exercício aqui que eu costumava fazer em terapia. Eu falava para o pessoal, fecha o seu olho e tente se lembrar de um problema que está na tua vida hoje que te incomoda. Eu tenho certeza que esse problema tá na sua vida há mais de um ano. Aí, quando eu fazia isso na terapia, as pessoas falam assim, ué, mas como que você sabe? Na terapia, como eu atendia casos específicos, eu falava 3 anos. E a pessoa, nossa, como que você sabe? Eu falei assim, porque é um padrão. O teu comportamento, ele vai repetindo ciclos e vai crescendo. É como se fosse uma bola de neve. Pau, pau. Problema financeiro. Uma coisa que eu sempre entendi. Se eu tô lascado hoje financeiramente, vamos dizer assim, é porque há uns 6 meses atrás eu não plantei algo. Há 6 meses atrás, em vez de estar plantando, eu estava fazendo qualquer outra merda, velho. Se eu tô com problema com relacionamento em amigo, em negócios, é porque há 6 meses atrás, no mínimo, eu tava fazendo qualquer outra merda. Quando a gente assume o controle da nossa vida, a gente para de buscar prazer a curto prazo. A gente passa a ser mais leal à nossa inteligência. Tem gente que tá na vida de merda porque é burro, desculpa a palavra. Vê o buraco, ao invés de desviar, não, passa por cima para cair dentro dele. Por quê? Porque tá acostumado a repetir ciclos. E sabe por quê? Porque as pessoas querem que sintam penas dela. Eu lembro quando eu fiz um processo de coaching, e foi um processo que mudou minha vida. Foi um processo, deixa eu ver aqui. Minha tia tem uma briga mal resolvida faz 50 anos. Tá doido. Carrega. Fala disso até hoje. Pensou? Carrega um defunto nas costas. Você tá maluca. E esqueci o que eu tava falando, me perdi aqui na. Você tava falando sobre. É que você falou do comentário, eu olhei também. Eu fui viajar aqui na maionese. Não, você vai lembrar. Eu vou contar um negócio aqui, enquanto isso você lembra aí. Quanto que eu vou lembrando? Me perdi tudo. Eu fui ler um comentário. Não, porque na verdade foi um negócio que eu pensei aqui. Foi um negócio aqui que eu pensei enquanto você estava falando, né? Um conceito aqui. Uma vez tinha um amigo que ele estava fazendo uma construção.
casa dele estava em obras, né? E aí tinha uma pessoa muito querida, estava precisando, inclusive, de um trabalho, e falou, poxa, preciso fazer uma obra, tenho dinheiro, o cara tem conhecimento, vou pedir para ele resolver isso. E aí o que aconteceu? Ele pagou para essa pessoa, e toda vez essa pessoa vinha pedindo mais dinheiro, e a obra não andava, e toda vez tinha uma desculpa. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que a pessoa já estava devendo dinheiro para ele, porque ele já havia pago mais do que deveria ter sido andada a obra ali, do que já tinha andado a obra. E aí ele falando, olha, agora o pessoal tá te atualizando aí, Douglas. Só lembrou. Beleza, pode continuar, depois eu continuo, lembrei o que eu estava falando. Segura aí, não deixa eu perder de novo, não. Mas acontece, que você falou do defunto nas costas, veio a imagem, cara. Quando vem a imagem, teu pensamento dispersa. Já era. Aí o que acontece, né? Ele foi, eu falei pra ele, amigão, vamos pensar no seguinte. O quanto que esse dinheiro que o cara tá te devendo hoje, está travando tua vida de evoluir daqui pra frente, de você, de repente, colocar outra pessoa, porque você vai ter que soltar mais dinheiro pra ele, pra esse negócio andar. Ele parou e falou, é verdade. Eu falei, olha, a tua liberdade, tua salvação, cara, a tua integridade vale tanto, que é o que esse cara tá devendo pra você. Ele falou, não, Lisão, vale muito mais. Eu falei, então, quer saber de uma coisa? Deixa quieto isso. Não vou perder o dinheiro. Perde o dinheiro, mas não perde a tua vida, não perde o teu futuro. Não perde tempo. Sabe o que aconteceu? Ele chegou nessa pessoa e falou assim, não precisa mais voltar, mas e o dinheiro? Não precisa me devolver. Se você quiser, se você tiver dinheiro e quiser me devolver, ótimo. Se você não quiser também, faça o que você quiser com ele. Não deu 2 meses, a casa dele estava legal. Com menos do que ele deveria gastar com aquele cara. Então, quer dizer, tem problemas na vida, gente, que vem para nos colocar naquele ciclo, naquele fluxo de problemas, que para você resolver um problema, você tem que cultivar outro problema e criar outro problema pior ainda, e ou você sai disso, ou você sai desse ciclo e começa um novo ciclo melhor, ou então você não vai conseguir superar isso, tá? Então, só um exemplo aí que eu achei muito interessante, eu carrego isso para a vida. Você perdeu? Perdi. Quanto que eu perdi? Perdi X, mas quanto que você pode perder ainda? Exatamente. E muitas vezes, aí que está uma questão, até que foi comentada aqui também. Muitas vezes, Sandro, grande mestre, prazer tê-lo aqui, Sandro Cabral. Sandro foi meu professor, hein? É meu professor. Sabe que professor, uma vez professor, sempre professor, né, é verdade, Douglas? É verdade. E o Sandro é meu professor. Show. Então, o que acontece? A Bíblia manda a gente dar honra a quem tem honra, né? Então, é assim que funciona. Então, o que acontece? Essa necessidade que as pessoas têm de uma retratação. Ah, mas eu não acredito que ele me deu esse prejuízo e vai ficar por isso mesmo. Mas eu não acredito que essa pessoa fez isso para mim e vai ficar por isso mesmo. Como o caso que a Ju citou, por exemplo. 50 anos e a pessoa ainda está batendo naquela tecla, né? Aquela imagem que você trouxe lá, carregando um defunto nas costas. Por quê? Porque você não assumiu a responsabilidade pela solução do problema. Você quer que outra pessoa resolva o problema que ela causou na tua vida, só que o prejuízo é todo seu, né? E tem um amigo meu que ele fala o seguinte, tem pessoas, até postei isso no meu Instagram já, tem pessoas que elas estão num jardim cheio de flor, muito bonito. Jardim, imagina agora a hipnose. Imagina aquele jardim lindo, com as flores mais lindas que você imagina, que você já viu. Flores cheirosas. Você entra no jardim, você já sente aquele cheiro de flores, de rosas. Aí do nada você vai e peida nesse jardim. Tem pessoas que é exatamente assim, cara. Entra no jardim, o jardim tá muito cheiroso e a pessoa vai lá e... Tava em hipnose aqui, imaginando. Quebra de padrão, pô. Nunca mais vai esquecer disso. E a pessoa realmente, ela peida, se puder, ela caga no jardim. Só pra falar assim, ah, não, esse jardim é bonito, mas tem uma merda ali. Mas mal sabe ela que a merda foi ela que fez, pô. Entendeu? Exatamente isso. E falando desse caso de 50 anos aí, tem uma história de uma moça que ela apanhava do marido dela.
Ela apanhava do marido dela e saía, ah, ele me bate, ele me bate, ele me bate. Eu usava essa metáfora em terapia, quando eu atendia mulheres em relacionamento abusivo. Ah, ele me bate, ele me bate, ele me bate. Todo dia. Ela apanhava e saía pra rua, ele me bate. Aí todo mundo denuncia. Não, mas é porque eu amo ele, eu amo ele. Aí, no outro dia, de novo. Ah, ele me bate, me bateu, me deixou com o olho roxo. Mas denuncia ele. Beleza. Passou anos, o velho dela morreu. Todo dia, de noite, ela ia, desenterrava o velho, colocava ele nas costas e saía. Ele me bate, ele me faz sofrer, ele me bate, ele me faz sofrer. Aí teve um dia que eles pegaram e falaram assim, por que você fica desenterrando ele, falando que ele tá te batendo? Ele já morreu. É porque ela se acostumou com o problema. Então, quando a gente não assume o controle da vida da gente, a gente tem um costume de acostumar com o problema. Sim. E o problema, por ser um costume, ele se torna tão nítido na vida da gente que quando o problema vai embora, a gente olha ele lá longe. Não, traz aqui, vou buscar você de novo. Entendeu? Se apega ao problema, né? Hoje eu tava até falando, eu tava até comentando, falei assim, pô, cara, eu tô na fase da minha vida que eu tô tão em paz, tá ligado? Que, tipo assim, antes eu comecei a ter noção que os problemas que eu tinha antes eram causados por mim mesmo. Entendeu? Como tratar um problema desse tamanho? Só você pegar o corpo desse fulano e enterrar ele bem longe, num lugar que ela não pode desenterrar de jeito nenhum. O problema é que a pessoa, ela quer desenterrar, ela quer enterrar. Porque o que acontece? Tudo que é nosso, a gente tem apego. O que eu sempre falo para as pessoas? Você quer assumir o controle da tua vida? Cuidado com a comunicação. Ah, eu tenho um problema. Você tem um problema, então nunca vai sair de você. Você tem ele é seu. É a linguagem. Então, eu não falo, ah, eu tenho um problema. Ou eu falo, eu estou passando, porque por um problema. Entendeu? Passando ou já venci. É a linguagem. A linguagem, ela molda a nossa mente. A hipnose, ela é por meio de quê? Linguagem. Imaginação. Eu acabei de fazer vocês se imaginar em um jardim, só conversando, e do nada vocês peidaram no jardim. Acabei de imaginar vocês tudo peidando, pô, com a linguagem. Aí as pessoas falam assim, pô, Douglas, por que você usa esses exemplos? Então, é porque eu sou bem louco das ideias, meu. Mas por que você usa esses exemplos? É porque isso nunca mais vai sair da tua cabeça. Nunca mais. E às vezes, o que você está fazendo? Você está pegando algo que é insignificante e transformando isso numa bomba. Aí você sempre vai trazer os problemas. Meu, quer quebrar ciclo na sua vida? Principalmente comportamental? Eu falo, hipnose ajuda muito. Hipnose ajuda muito, 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 muito. Hipnose mudou minha vida. Só que um bom hipnólogo, e a gente de São Paulo, a gente estava até conversando sobre isso, o Luiz, ele vai te instruir de forma comportamental. Entendeu? Quer resolver o problema da sua vida? Para de fazer merda. Pronto. Se controla. Ai, Douglas, eu não consigo me controlar. Aí você chama o Luiz, que ele faz uma hipnoterapia com você. O pessoal perguntou, né? Como que resolve isso? Veja bem, esse perfil de quem carrega o defunto, dentro daquele conceito do triângulo de Karpman, ele é a vítima. Então, assim, a vítima, ela sempre vai procurar um herói para salvar ela, mas ela não vai procurar só um herói para salvar ela. Ela vai procurar também um vilão para pôr a culpa. Pode falando aí que eu vou ligar. Pode falando aí que eu vou ligar o ring light, mas eu tô ouvindo aqui. Tá bom, cara. Então, veja bem, uma vítima, essa pessoa que está carregando defunto nas costas, ela tem que ser vítima, só que não dá para ser vítima se ninguém tiver me maltratando, se ninguém tiver fazendo algo ruim comigo. Eu posso ser vítima até sem ter um herói, porque eu vou sofrer eternamente. Mas eu não posso ser vítima se não tiver alguém para me maltratar. Então tem pessoas que vocês vão conhecer que todo mundo judia dela. Pela fala dela, ninguém trata ela bem, ninguém gosta dela, porque ela tem essa necessidade. Essa necessidade que coloca ela na condição de vítima é
o desejo de se sentir acolhida, de se sentir afagada. Então é assim, uma vez que você resolve o meu problema, ninguém precisa mais fazer carinho em mim. Uma vez que eu deixo de ser a vítima, ninguém precisa mais falar, poxa, coitado do Luiz, olha o que ele está passando. Ô Luiz, vem almoçar aqui em casa, cara. Eu paro de ter atenção das pessoas quando o meu problema está resolvido. Portanto, manter o problema é uma estratégia. Só que as pessoas fazem isso, as vítimas fazem isso, as pessoas fazem isso de forma inconsciente, ela não percebe o que ela está fazendo da vida dela. Então, há dois níveis de mudança. O primeiro é por psicoeducação. De repente, você assiste uma live como essa e você percebe, você fala, poxa, eu estou carregando um defunto nas costas. Eu estou colocando a solução da minha vida na mão dos outros. Não pode acontecer isso. Vou mudar. E você vai lá e muda. E você muda de verdade. E um outro nível é o nível inconsciente ou subconsciente. É aquele nível que tem a ver com as programações que você tem e que se manifestam por meio das emoções. Então, num processo terapêutico, você vai conseguir esmiuçar isso. Perceber, poxa, essa carência de atenção que você tem é o quê? Galera, geralmente vem papai e mamãe. Geralmente é carência da mãe, geralmente é falta de suporte, de apoio do pai, e aquela pessoa nutre, deixa eu voltar lá para o começo da nossa conversa, nutre uma criança carente de atenção dentro dela. Uhum. Então o que você tem que fazer é acessar aquela criança e atender aquela criança e educar aquela criança para que ela cresça. E uma vez que ela cresça, ela já não tem mais essa necessidade de atenção de todo mundo, já não tem mais essa necessidade de ser o centro das atenções das pessoas, ou de ficar recebendo afago a todo momento. Ela tem uma autoconsciência, ela se basta, ela não precisa mais de que os outros digam para ela o que ela é, o que ela deixa de ser. Agora, quando você não assume a vida, qual é o preço? Você paga um preço. Lembra que o Douglas falou? Se você toma uma atitude, você paga um preço. Você vai ter dificuldade aqui. Se você toma outra atitude, ok, você também vai ter dificuldades. Mas qual é o preço quando você não assume a sua vida? Quando você tem qualquer um desses problemas que a gente citou aqui e você não assume a sua vida. O fato é, você sempre vive aquém do seu potencial. Exato. Você nunca chega naquilo que a gente fala na terapia, né, que é o eu ideal. Aquela projeção, e eu não estou falando do seu eu perfeito, de uma visão de um eu, esse eu aqui é maravilhoso, fala 20 idiomas, viajou o mundo inteiro, tem 50 milhões na conta, tem 3 Ferraris na garagem. Não é desse eu perfeito, estou falando daquele eu onde eu já deveria ter chegado. Olha, aos meus 34 anos eu já deveria ser isto, mais do que ter, mais do que possuir, mais do que tudo isso, eu já deveria ser esse indivíduo, esta pessoa. Quando eu não assumo a minha vida, eu nunca vou ser essa pessoa. Uma outra coisa, essa questão de buscar o culpado para os meus problemas se torna um vício, como a gente já falou. E a gente não vai conseguir achar em todo o tempo o culpado. Chega uma hora que você fica sozinho, porque as pessoas não são idiotas. Elas percebem quando tem alguém se aproveitando delas, quando tem alguém que faz manutenção do problema para ter a dó das outras pessoas e, consequentemente, a sua opinião não tem peso. Você é uma pessoa que fala e ninguém dá atenção para o que você fala. Você é uma pessoa que fala e ninguém considera o que você disse. Você não tem relevância. Você não tem confiança. A sua família, os seus amigos olham para você e veem uma pessoa fraca. Falam, pô, cara, esse é uma pessoa fraca. Olha, tal coisa, alguém que faz um comentário. Quem te disse isso? Foi o João. Ah, o João. Olha, o João não é relevante. O João não é protagonista da própria vida. O João está sempre escorado em alguém. Esse cara não é importante o que ele diz. Faz sentido, Calixto? Não, total. Eu, para você ter uma base, eu costumo usar um exemplo que... O maior exemplo disso que eu tenho é minha avó e meu avô. Porque eu sempre fui muito sonhador, eu sempre contei muito para minha avó e para meu avô. Então, teve uma vez que eu cheguei à minha avó e falei, nossa, vó, eu vou fazer tal coisa. Ela falou assim, você só fala. Quando ela falou isso pra mim, que eu só falava, eu falei assim, caramba, eu tô sem moral, cara. Nem minha avó acredita em mim, mano. Por que minha avó não acredita em mim, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, não, hein, tá errado. Aí, hoje, se eu chego na casa da minha avó hoje, e eu falo pra minha avó assim, avó,
semana que vem eu estou nos Estados Unidos. Pode ser mentira. Sabe o que ela vai falar? Traz uma lembrancinha para mim, então. Por quê? Porque quando você para com essa correspondência aí de não assumir o controle da sua vida, você elimina uma consequência. Por quê? Porque quando... Pode perceber, eu falo por mim. Quando eu não assumi o controle da minha vida, eu fazia promessas altas demais, declarava promessas altas demais, sabendo que eu não ia conquistar, porque se eu fracassasse, todo mundo ia falar assim, ah, mas isso era sonhar alto demais. Agora, quando você foge disso, o que você faz? Você faz pequenas promessas e você vai provando. Pequenas promessas você vai provando. Então, hoje, as pessoas que eu atendo, eu observo uma única coisa. Se eu marco com a pessoa, eu não lembro a pessoa, eu não lembro. Tem pessoas que eu atraso propositalmente. Só para ver qual vai ser a reação da pessoa. Entende? Por exemplo, eu fazia isso muito em terapia. A pessoa, não, porque eu tô desesperado, não sei o quê, papapá, eu quero... Eu falava assim, beleza, então vamos marcar uma sessão amanhã, não vou te cobrar nada nessa primeira sessão, mas amanhã, tal hora, eu tenho um horário livre, tá marcado? A pessoa, tá marcado. Aí o que acontecia? Chegava no tal hora, a pessoa não. Aí eu falava pra pessoa, uai, você não tava desesperado? Eu acho que você aguenta sofrer mais um pouco. É o que a Juliana falou, é academia. É você pegando peso por peso e aumentando o peso, até quando você vê, você olha no espelho e fala, caramba, eu tô monstrão, cara. Você fraciona, né? Rafael, Não precisa colocar uma meta grande demais. Então, isso que você falou faz todo sentido. Faz todo sentido. E uma consequência de pessoas que não assumem o controle da vida é, além de perder a credibilidade, cara, ela perde a identidade. Por que ela perde a identidade? Porque tudo que ela for fazer, ela vai fazer sempre para agradar alguém. Vai sempre para comprovar na mente de alguém que ela tem razão, que ela tem... Enfim. Quando você entende que você... Cara, o resumo dessa live poderia ser, tipo, pare de carregar defunto nas costas. Pare de querer a aprovação das pessoas e entenda que a vida ela tem dois caminhos só, cara. A vida não existe. As pessoas, eu tô cheio de opção. Não, você não tá cheio de opção. Não tá, não. Não tá cheio de opção. Você tem duas opções. Ou você faz X ou você faz Y. Ah, e lembrei de uma coisa. Quando você... Não, uma consequência de quem não assume o controle da vida, sabe qual que é? Manda aí. Nunca tomar decisões 100% consciente. Sim. Vira um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma vez eu estava atendendo uma moça em terapia, ela estava num relacionamento que o cara ele era narcisista, comprovado, e ela estava querendo consertar ele. Aí ela pegou e falou assim, o que você acha que eu faço? Aí ela, o que você acha que eu faço? O que você acredita que eu faço? Falou assim, ó, independente da tua decisão, você tem que tomá-la consciente. Se você gosta dele a ponto, apesar que eu não gosto muito dessa ideia, gosto dele a ponto de sofrer por ele, é balela essa porra. Entendeu? Eu não gosto, é dependência emocional, né, amor? Mas aí eu entrei no mapa dela, né? Se você gosta dele a ponto de entender que ele é narcisista e ele não vai mudar, mas vá sabendo e consciente que vai ser assim sempre. Porque narcisismo não tem cura. Assume, né? Assume, fala, não, eu vou sofrer até o final. Aí você para de fazer terapia, inclusive, pra buscar... o saco, esquece que não existe. Te vira pra lá que teu narcisista. Assume isso, vá consciente disso, e também entenda que em qualquer momento o perfil narcisista é de fazer o quê? O descarte. Em algum momento ele vai te descartar. Então a decisão que você não está tomando hoje, ele vai tomar em algum momento. E você vai estar 10 vezes mais apegada que é isso. Porque o que o narcisista sabe fazer é fazer você criar apego.
te dá tudo o que você quer, do melhor jeito, da melhor forma, na melhor qualidade, só para poder Exatamente. tirar e ver sua cara de cadê, né? Exatamente. E o outro lado é, se você falar que não quer mais, você vai ser o quê? Uma presa para ele querer caçar o tempo inteiro. Então ele vai ficar no teu pé até ele achar uma outra vítima. Dos dois lados, você vai ter que suportar uma dor. Só que desse lado aqui, essa dor vai ser momentânea, porque, como diz meu sogro, todo dia sai um inteligente e um bobo de casa. Uma hora eles se cruzam. Entendeu? Para todo abusador, tem uma pessoa que gosta de ser abusada porque não chegou ao desenvolvimento ainda. Então, tudo bem. Então, ele vai encontrar uma outra pessoa e vai esquecer você. Agora, Exatamente. aqui é um sofrimento até quando ele quiser. Aqui é um sofrimento até quando você falar basta e chega. Então, a grande questão de tudo isso é que quando você não assume o controle da sua vida, o que você faz? Você passa a ser apenas um coadjuvante. Você vai ver a sua vida passando lá longe. Nossa, eu queria tanto aquilo, mas eu tô aqui. Nossa, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu tô aqui. Ah, mas eu queria ser... Mas eu tô aqui. Porque existem amarras que te prendem aqui. Se estar aqui é uma decisão consciente, mesmo que você não esteja vivendo a vida do seu sonho, você assumiu a sua vida. Porque falou assim, não é a vida dos meus sonhos, mas é aqui que eu quero ficar. Se sair de um psicopata não é fácil. Na verdade, eu acho que é mais difícil que sair de um narcisista. É por isso que eu falo para as pessoas, se as pessoas parassem de romantizar tudo e começassem a analisar comportamentos, não entrariam em um relacionamento abusivo. Porque a pessoa está tão apaixonada que não vê como o cara trata a própria mãe. Não vê como a mulher trata o próprio pai, os próprios irmãos. Entende? Aí a Exatamente. pessoa fala assim, não, ele trata todo mundo mal, ele vai tratar bem, vai, enquanto ele quiser. Na hora que ele... Isso vai. Na hora que ele te Agora, sabe que ilumina... você falando isso, eu tenho um conceito que eu aplico na terapia. Inclusive, se sempre tem, né? O pessoal que está assistindo aí, se alguém sente essa questão de dependência emocional, pensa no seguinte, ó, vou dar o exemplo desse copo. Esse copo está para baixo da metade. É como se nós tivéssemos uma necessidade de estar cheios. Eu sou Aham. esse copo. Eu preciso estar cheio. À medida que eu não estou cheio, eu preciso que alguém me complete. Então, por que você entra numa questão de dependência emocional? Porque você não se sente completo, porque sua autoestima está quebrada. Você entra numa situação de dependência emocional porque você ouviu o tempo todo que você não merece. Então, quando você encontra alguém, você se apega àquela pessoa como se fosse a única tábua de salvação no meio do mar. Então, o primeiro passo para você sair das garras de um narcisista, de um psicopata que seja, é você começar a aumentar a tua autoestima. Sim. É você aumentar o teu senso de valor próprio, porque se você não achar que você vale grande coisa, não é ele que vai achar. Na verdade, ninguém vai achar. Então vocês percebem que assim, quando você toma uma decisão, dessa vez eu largo fulano que só me maltrata, que me faz mal. Como é que as pessoas ao seu lado reagem? Volta pro contexto que a gente estava falando. Tá bom. Tá, semana que vem ela volta com ele. É. Por quê? Porque sabe que você não se importa de sofrer, né? Então, É um por que não se masoquista importa de emocional, sofrer? Porque né? você está ganhando, ele está te completando de alguma forma, né? Então Exatamente. é muito louco pensar sobre isso, porque o comportamento humano ele é tão variado, ao mesmo tempo parece que ele segue padrões tão óbvios, e só quem não enxerga é quem está dentro. É. Uma pessoa me chamou hoje e falou assim, nossa, Luiz, eu estava vendo teu conteúdo, cara, parece que você estava falando assim, minha vida, usou alguma expressão assim. E às vezes a pessoa se impressiona com isso, mas o fato é, quando a gente faz um conteúdo, quando a gente tem algum conhecimento nesse campo, você sabe que existem padrões de comportamento e que muitas vezes é como se fossem peças de teatro. Mudam os personagens, mas o roteiro, o script é Mesma coisa. exatamente o mesmo. É a mesma coisa.
Ao ponto que às vezes a pessoa começa a te contar a história, você já sabe o final da história, você sabe em que ponto da história que ela tá para poder te chamar para terapia. Ó, E é isso. esses Quando dias... o Jung fala assim, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente Vai vai te dominar. dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. É disso que ele está falando. Ele fala, pô, você não toma consciência, tá todo mundo olhando que você está sendo feito de trouxa. Tá todo mundo olhando que aquela pessoa está abusando de você. Mas você não quer tomar consciência disso. Porque tomar consciência vai talvez te obrigar a fazer alguma coisa, a assumir a sua vida. Existe, para Dizer, você ter uma base, eu atendi tantas pessoas, tantas mulheres em relacionamento abusivo, homens também, que hoje, quando não é uma regra, tá? Mas na grande maioria das vezes, por exemplo, que mulher pensa em pintar o cabelo e clarear o cabelo e ela tá em um relacionamento, ela tá simplesmente dizendo que ela tá querendo cair fora daquele relacionamento. Pode, cuidado aí, galera. A mulher deixou o cabelo pode. lá. A Raquel fez umas luzes aí, eu já vou chegar junto lá. Vem aí, mano. Não, mas pode pegar para observar. Quando a mulher quer fazer uma mudança brusca, como é que fala? Muda o cabelo. É uma Brusca. porque o cabelo da mulher representa a vaidade dela e o padrão comportamental dela. Vamos dizer assim, não é uma ciência exata, tá? Eu tô falando de coisas que eu analisei. Mas Você tá falando de experiência, né? as mulheres que estão aí podem confirmar. Toda vez que você quis mudar drasticamente a sua vida, você pensou em mudar o cabelo. Sim. Então, para Eu você ver, observei isso também. é o óbvio que ninguém vê. É o óbvio que ninguém vê. Entende? Então, quando você fala assumir o controle da tua vida, você tem que pegar, peraí, qual que é o óbvio que eu não tô vendo na minha vida? Qual é o óbvio que eu não tô vendo? E geralmente, se a mulher tiver um relacionamento e falar, eu quero mudar drasticamente meu cabelo, filho, o carinha já dançou faz tempo e nem sabe. Luzes não tem problema não, né, Calixto? Não, não. Luzes tá ali ainda. Não. Dentro da fisiognomonia, quando a gente fala de luzes, a gente tá falando que a mulher ela só quer um momento para aparecer mais na vida. Mas eu falo de mudar drasticamente o cabelo. Mudar drasticamente. Tipo, Sim, sair aquela de um pessoa que tem o preto e cabelo pro muito loiro. Sair do comprido, loiro corta pro ruivo. curtinho, né? Exatamente, mudar drasticamente. Porque ela tá querendo o quê? Quebrar na mente da pessoa que está com ela, que quer... E quando eu falo relacionamento, eu não tô falando só de casado não, tá? Às vezes ela tá querendo mostrar pra família, ó, eu não quero mais pertencer a isso, por isso vocês não vão me reconhecer mais. Aí ela vai lá e pau do cabelo. Vai lá e puf, pinta o cabelo de todo jeito. Então, é uma coisa que eu fui notando e é muito óbvio, cara. Então eu falo assim, quando tipo assim, às vezes eu falo muito com a Angélica aqui em casa, que às vezes eu vejo assim, a pessoa, eu vejo que a mulher mudou drasticamente o posicionamento dela, falou assim, ih, neguinho rodou e não tá vendo. Entendeu? Porque, e o homem? Como que funciona o homem que assume o poder da vida dele? Olha lá, ó, minha filha terminou um relacionamento de loira, ficou morena e corte anel. Por quê? O loiro dentro da fisiognomonia, olha que interessante, nada a ver com o assunto, mas abre um parênteses aqui. Não, bacana. Eu não sei se já estudou fisiognomonia. Não sei se já estudou fisiognomonia, ô Luiz. Não. Tô Eu dava aprendendo aula contigo disso. aqui. Fisiognomonia é a arte de ler rosto. E eu dava aula disso. Dentro da fisiognomonia, o loiro remete à carência afetiva. Ah, Douglas, então todas as mulheres loiras são carentes? Não, moço, calma, relaxa. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que costuma ser um padrão, não é algo. Então, por exemplo, quando a filha da Elaine, por exemplo, saiu de um loiro para morena e Chanel, ela vestiu uma capa forte e o cabelo Chanel, quer dizer, eu não sou dominada. Por que que a Ninguém me igreja... segura. Por que que a igreja incentivava as mulheres a ter cabelo longo? Ato de submissão. O cabelo comprido tem essa simbologia, né, de submissão. Submissão. Você não consegue mexer na sua vaidade. A Tayana falando. Você não consegue mexer na sua vaidade. A sua vaidade é o seu cabelo, mas quem domina o seu cabelo sou eu. Quanto mais longo, mais eu te domino. Então, quando eu olho mulher com cabelo muito grande, por exemplo, eu já sei que a mulher é submissa, pô.
Quando eu vejo mulher com cabelo curto, eu sei, pô, essa mulher aqui é dominante. Então, eu observo mais o comportamento. Porque todas as pessoas que falam que assumiram o controle da vida dela, é aquilo que eu falei no começo. Ela vai deixar resquícios comportamentais para você analisar se aquilo é ou não é. Por exemplo, você quando você assumiu o controle da sua vida, o que, que você fez? Pô, vou sair do banco para fazer o que eu amo. Sim. Que se lasque. Ah, você vai passar fome, você não vai ter... Que se lasque. Porta-me lá. Entendeu? Que se lasque. Então, você pode perceber, todos os caras bem-sucedidos, eles vão para a vida com all-in. Meu, se você tá pensando, eu tô pensando em fazer isso, mas eu vou deixar um plano B. Esquece. Você não tá assumindo a vida tua. Quando tiver o plano B, o plano A não acontece, né? A vida se trata de all-in, velho. Ou você vai ou você fica. Não tem meio termo. É aquela história de queimar a ponte, né? Queimar a ponte. Você queima a ponte, você passa por ela e joga uma granada e fala, pronto, por aqui eu não volto mais. Se tiver que voltar, vai ter que dar um outro jeito, tem que ganhar a briga, né? Agora é interessante, Douglas, que a gente não tem um preço a gente não paga um preço só por não assumir. Mas quando a gente assume, a gente também paga um preço, né? E acaba sendo mais caro às vezes, né? E às vezes acaba sendo mais caro, mas vale muito a pena. Muito vale mais a pena no longo prazo, né? Então, o que acontece quando você assume a sua vida? Você, para começar a assumir a vida, lembra que a gente falou da vítima lá? Então você já tem que começar a tocar em feridas que ficaram lá atrás e precisam ser tratadas. Uhum. Coisas que ficaram pendentes de serem resolvidas dentro de você, você vai precisar alinhar aquilo ali. Para você começar a assumir a sua vida. Você, inclusive, vai ter que, além de assumir esse risco, você vai descobrir que você tem que se afastar de algumas pessoas. Pessoas que você gosta muitas vezes. E o problema não é você gostar ou não da pessoa. Você pode muito ter uma cobra de estimação, né? Só que se ela for peçonhenta, você dormir com ela pode ser o fim da sua vida. É verdade. Agora eu tenho um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho que eu ganhei e a gente gosta muito dele. E, cara, esse frio intenso que estava em São Paulo esses dias aí, esse dia eu tava dormindo e ele pulou pra cima da cama. Eu falei, deixa ele, tá frio. Entendeu? Um cachorrinho você pode, cara, de repente até se estiver limpinho, né? Exatamente. Tá dentro de casa, você pode deixar ele até deitar na tua cama e dormir com você, se for o caso. Mas cachorrinho é cachorrinho, cobra é cobra, né? Então, infelizmente, às vezes, você precisa cortar vínculos, você precisa se afastar de pessoas, você precisa tocar naquelas feridas que ficaram e você precisa também se afastar daquelas pessoas que validam aqueles comportamentos. Às vezes é aquela pessoa que te induz a ter comportamentos infantis, gente que não cresceu ainda, ou muitas vezes de pessoas que validam esse comportamento. Sim. É como se você entra nesse conceito que a gente falou de queimar a ponte. Olha, toda vez que eu entro numa enrascada financeira, meu pai me socorre. O que eu preciso de fazer? Cortar esse vínculo com meu pai. Parar de Toda vez que eu brigo com a mulher, eu durmo na casa da mãe. O que eu tenho que fazer? Cara, vai morar a 100 quilômetros da tua mãe para você não ter para onde sair na hora que você brigar com a tua... Ou você resolve lá, e se for para sair, já sai logo. Já termina esse relacionamento que tá ruim mesmo. Ou então você fica e resolve. Né? Você precisa cortar esses vínculos para você poder assumir a sua vida. Porque toda vez que tiver uma facilidade, e alguém que promova essa facilidade, isso vai ser um retrocesso muito grande na sua vida. E no final, pessoal, eu vou dando uma palavra aqui pra gente caminhar pro final, né? Que a live tá boa demais. Conversar com o mineiro é assim. Deixar, nós vamos falando a vida inteira, moço. Você tá doido. Vai falando, não quero deixar o pessoal com gostinho de quero mais, pra gente fazer outras aí, né? Muito bacana, eu tô aprendendo muito contigo também, cara. E no final, o que a gente precisa ter? Saber que você tem um poder. Olha bem pra minha cara, você tem um poder. E não importa o que você sinta, não interessa o que você está sentindo agora. Você tem um poder que se chama decisão. Quando você decide na sua vida, cara, ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de fazer você retroceder se você decidir. Então, esse poder da decisão, ele começa quando você entende
que você só tem essa vida. Sabe que a gente estava falando sobre ilusão, sobre... O Douglas falou sobre essa questão de você criar um mundo imaginário para você. Isso é o quê? Fuga. Só que quando você tem consciência de que você só tem essa vida, peraí, se eu só tenho essa vida para viver, eu não nasci em outro país, eu não nasci em outra condição social, eu não nasci de outra cor, nem com cabelo de outra cor, nem com a pele de outra cor, nem nasci mais forte, nem mais fraco. Cara, você é o que você é e você só tem essa vida para viver. Então, o que você vai fazer com essa vida? Qual decisão que você vai tomar com base na realidade, na verdade dos fatos, e não naquilo que você gostaria que fosse? E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que você precisa fazer para assumir a sua vida? Lembra, o pessoal fez uma pergunta, né? O que faz para se livrar dessa situação? A pergunta a gente devolve agora para você. O que você vai fazer para mudar? Ou será que você vai ser o cara que daqui a 3 anos, 5 anos, vai estar na terapia com o Douglas da vida, com o Luiz da vida, e ele vai te perguntar, olha, pensa num problema. Já está 5 anos aí, e ser verdade, pessoal, o que mais dói é você constatar que é verdade. Porque, às vezes, um problema, nada começa grande, tá? A maior árvore que você pode encontrar na Amazônia já foi uma mudinha, já foi uma sementinha. Qualquer uma, eu tenho certeza, qualquer uma delas já foi uma mudinha. A diferença é a seguinte: se você quiser um dia tirá-la do lugar, você vai precisar de um trabalho, de uma mão de obra muito grande. Se fosse no momento em que caiu a semente, era só remover uma semente. Se fosse um mês depois, era só remover uma folhinha. Se fosse 6 meses depois, era só remover um galinho. Mas hoje, esse problema já é muito grande. A pergunta é a seguinte, fica cada vez mais difícil de tirar isso aí. Exatamente. O que você vai fazer, não é o que você quer, é o que você vai fazer. Luiz, mas eu não consigo fazer. O que te impede de fazer isso? Você já tentou fazer isso antes? O que te impediu de fazer? O que você sentiu que te impediu de fazer? Lembra que a gente falou sobre a vítima? Que ela tem aquelas questões internas que levam ela a ter um sentimento, um desejo, e a vida vai conduzindo por esse caminho aí, os problemas somente aumentando? Então, a pergunta que se tem que fazer é: o que eu vou fazer da minha vida? Se você entendeu que tem que assumir a vida nessa live, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Diz aí, Calixto. E entender também que quando você assume o controle da sua vida, você precisa entender que quem nasce grande é só filhote de elefante, moço. Para ficar maior ainda. Para ficar maior ainda. Ele nasce grande, mas ele fica maior ainda. Mas só ele nasce grande. E quando você assume, por exemplo, eu quero assumir o controle da minha vida para emagrecer, eu quero assumir o controle da minha vida para enriquecer, eu quero assumir o controle da minha vida para ser mais próspero, enfim, que se lasca, você vai pensar. O que você quiser na tua vida, o problema é teu. Eu quero te falar uma coisa, que você vai começar agora, entendeu? E não vai ser do dia para a noite que você vai ter resultado. Quando eu comecei a empreender, em 2012, cara, abandonei tudo e só foi ladeira abaixo, pô. Hoje, de um tempo para cá, que tá começando a crescer, minha vida tá começando a prosperar, mas foi fruto de uma decisão lá atrás. Então, o processo de crescimento é um processo decisório. Não se cresce sem decisão. Se você, eu quero emagrecer, decida todo dia ir na academia. Igual eu respondi hoje no grupo de suporte, a menina, eu preciso. Eu falei, não, você não precisa de nada. Precisar é operador modal de necessidade dentro da neurolinguística. Remete à escassez. Muda para eu decido tal coisa. Coloca, eu decido ir na academia todo dia. Eu decido me cuidar mais. Eu decido focar em aprender a gerar renda. Eu decido fazer tal coisa. Começa a decidir. Seja uma pessoa decidida, porque quando você se tornar uma pessoa decidida, tudo que você falar, as pessoas vão botar fé. Mesmo que você não consiga. Por quê? Porque você falou, não, eu decidi. Eu sou um cara que eu sou maluco, eu sou obstinado. Quando eu falo assim, eu vou fazer tal coisa, se a pessoa fala, você não vai conseguir, aí é o que eu falo, você tá doido, filho, agora eu vou conseguir de pirraça. Eu sou pirracento, como a gente diz aqui em Minas, praga ruim, filho. Se eu falo que eu quero um trem, eu vou atrás. Eu vou atrás mesmo, não tô nem aí, eu vou... afundo todas as consequências, passo o que tiver que passar e que se lasque. Sabe por quê? Daqui 100 anos, você que está assistindo a live aqui, todo mundo que está na Terra, no planeta Terra, daqui 100 anos vai estar morto. Já era. Já era. Daqui 100 anos, no mar, eu menos, né? Eu tenho 30 anos, então daqui uns
sei lá, Daqui a 100 50. anos você já foi a uns Já virei 30, pó, pelo já menos. virei pó. Daqui 100 anos, a criança que nasceu hoje, daqui 100 anos ela vai estar morta. Então, moço, vive. Você vai morrer. Aproveita que você vai morrer de qualquer jeito e vive, Exato. né? Mas vive uma vida legal. Vive a melhor vida que você puder viver, né? Não escolhe a pior modelo. Escolhe o melhor. Não, a gente tem que viver de forma abundante mesmo. Se é para viver, a gente tem que arrebentar tudo mesmo, ser louco. Essa é a E verdade. eu vou fazer aqui um anúncio para a galera que está presente na live. Se você assistiu essa live, se você se identificou com o que a gente trouxe aqui, e você sente que, Luiz, preciso assumir essa vida mesmo. Poxa, é prioridade para mim. Eu não estou falando com quem está acomodado, não estou falando com quem está tranquilo, eu estou falando com quem olha e fala assim, é prioridade. Se para você assumir a sua vida é prioridade, você vai me chamar no direct e eu vou fazer para você um curso diferenciado no protocolo. E vou te adiantar uma coisa, disponível o sujeito à disponibilidade da agenda. Eu não estou com a agenda cheia de buracos tentando preencher. Hoje mesmo uma pessoa me chamou, eu precisei realocar para poder atendê-la. Mas eu quero te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, se você me chamar, eu vou fazer na primeira sessão um valor especialíssimo, onde muitas vezes, muitas pessoas vêm na primeira sessão e nem retornam mais. Porque a primeira sessão, muitas vezes, já é suficiente para já dar as ferramentas que ela precisa para ir embora. Sujeito à disponibilidade da agenda, mas só para quem me chamar hoje. Luiz, se eu chamar amanhã, se chamar amanhã, faz o teste. Me chama amanhã e fala, Luiz, e aquele combinado que você fez com a Não gente na tem. live? Amanhã não tem. É hoje. O dia é hoje. Se for amanhã, eu estou fazendo isso para te ajudar, não é para me ajudar. Quero que você entenda isso. Se você vier hoje e falar, Luiz, preciso fazer esse processo para mudar a minha vida, eu vou te ajudar, tá bom? Então fica aí um presente para vocês aí no final da live, né? Quem tiver esse objetivo, às vezes a pessoa chama e fala, poxa, Luiz, eu gostaria de fazer o processo, mas estou apertado. Na primeira sessão eu vou fazer a melhor oferta que você já viu em hipnoterapia. Comigo eu tenho certeza que você nunca viu, porque eu estou fazendo isso para te ajudar, tá bom? É isso aí. Douglas, dito isto, meu querido, caminhamos para o final. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo valioso, pela tua presença. Tamo juntão, pô. Tá? Você é uma das pessoas que edificam a vida das pessoas por onde passa. Você cresce carregando gente junto. Então, é um prazer gigante aí poder receber você, Tamo poder te ter junto. como amigo, tá? Tamo Então, junto. espero poder contar com você também em outros momentos aqui. Eu quero agradecer também o pessoal que está aí até agora, que ficou até o final, pelo tempo de vocês, em estar nos ouvindo também. Contem sempre com a gente, tá? O direct está aberto aí, a caixinha de perguntas, em algum momento precisar de algum auxílio, uma dica, enfim. Só chamar. Aproveite aí, o que a gente puder oferecer já é de vocês, tá bom? E vou deixar esses últimos instantes aí para você dar suas palavras aí, suas considerações, Douglas. Top, top. Não, só agradecer mesmo pelo convite. Precisar é só chamar nós. Pessoal que está aí acompanhando, vocês desculpem o meu jeito esfarrapado de falar, mas é assim que é, porque a gente é bruto mesmo. Mas o importante é que tenha passado uma visão clara e objetiva para vocês aí. Eu também tenho um presente para vocês, é só você chamar o Luiz aí, que o meu presente é o presente que ele vai dar. E é isso aí. Tamo junto, turno. Foi um prazer estar com vocês aí. Obrigado por ter ouvido esse maluco e esse cara consciente, né? Porque o Luiz é consciente e eu sou maluco. Então, vai fazendo equilíbrio legal aqui, hein, Douglas? É assim que funciona. Beleza, turminha? Tamo junto, é só o começo. É nóis. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Excelente noite, bom final de semana. Tchau, tchau.